Para começar, o presidente Lula disse hoje, em um discurso, que está muito triste com a decisão dos Estados Unidos de classificarem as facções criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como terroristas. Muitos entendem que talvez ele tenha ou sido irônico ou tenha se confundido. A nossa produção separou esse trecho, essa manifestação do presidente. Vamos acompanhar. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Aí, a fala do presidente da República, inclusive uma manifestação, um discurso que foi transmitido pela TV estatal. Chamar os nossos comentaristas, o day after do anúncio do governo norte-americano, o Roberto Mota está ao vivo, não, todos já estão em tela. Bruno Musa, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, sejam bem-vindos, ótima noite a vocês. Vou começar com o Roberto Mota para trazer as impressões a respeito dessa fala, essa declaração do presidente da República, que por vezes gosta de abusar da ironia, mas também muitas vezes se confunde, se atrapalha, utiliza uma expressão inadequada ou com sentido oposto àquele que ele queria dar. Mota, nesse caso, ele disse que está triste com a decisão dos Estados Unidos de classificarem os nossos criminosos como terroristas. Enfim, o que a gente precisa dizer a partir dessa fala do presidente? Bem-vindo. Muita coisa, Canhato. Eu espero que a gente tenha muito tempo para fazer um comentário aqui, porque toda vez que eu vejo imagens desse chapéu, assim, do braço levantando e descendo, eu já fico aqui preparado. Uma das coisas que diferenciam um estadista de um populista é o cuidado com que a pessoa diz, porque o respeito pelos outros sinaliza o respeito por você próprio. Quem fala tolices de improviso é porque acha que tem o domínio completo da plateia, mas é uma plateia sempre formada por puxa-sacos que, mesmo assim, ficam constrangidos com tantas barbaridades. Que falta fazem agora um Carlos Lacerda, um Nelson Rodrigues, um professor Olavo de Carvalho. Pois é, nós traremos aqui as muitas manifestações a partir da decisão tomada pelos Estados Unidos, as várias falas e também, naturalmente, os posicionamentos oficiais, né? Hoje, inclusive, a gente vai repercutir o posicionamento oficial do governo brasileiro. Mas você, Dávila, essa postura adotada pelo presidente da República, que poderia ter sido mais diplomático, mas foi para o ataque. Foi para o ataque, talvez não tenha adotado exatamente as palavras mais adequadas. Boa noite. Boa noite, Canhato, Moza, Ambera, Mota e a nossa querida audiência. Olha, Canhato, primeiro comentário é quando o presidente fica triste, nós brasileiros ficamos alegres de que pelo menos alguém está combatendo o crime organizado com as ferramentas existentes. Declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas não tem nada de invasão na soberania nacional. Vão combater essas organizações criminosas no território deles, ou seja, bloquear movimentações financeiras, atacar os tais dos submarinos que levam droga para os Estados Unidos, prender membros ligados ao PCC, o Comando Vermelho, que atuam nos Estados Unidos. É uma política interna norte-americana. E o governo americano tem a soberania para definir o que ele bem entender, principalmente quando uma organização criminosa transnacional causa males e insegurança ao seu país. É o caso hoje do PCC. Portanto, o Brasil deveria ter visto esta classificação como um sinal de alerta para começar a agir no Brasil para valer contra o crime organizado. E por que estamos alegres como sociedade? Porque, pelo menos, uma nação entendeu a gravidade dessas organizações criminosas, coisas que parece passar em branco aqui no Brasil.
Porque o PCC e o Comando Vermelho escalaram nos últimos 30 anos de pequenas facções de presídios a organizações criminosas transnacionais. Porque o governo foi omisso, porque o governo de esquerda trata criminoso como vítima da sociedade. E ao dizer que ficou triste, mais uma vez, o presidente da República mostra que bandido é vítima da sociedade, quando, na verdade, vítima somos todos nós, cidadãos brasileiros, que vivemos sob o terror do crime organizado, da violência, e não podemos viver tranquilamente no nosso país, porque o nosso país já é dominado pelo crime organizado. Bruno Musa também com a gente, vai trazer suas reflexões e apontamentos a partir dessa declaração do presidente da República. E vocês já sinalizavam, né, Musa, qual seria a retórica adotada pelo governo, pelo presidente da República. Enfim, parece que não há surpresa nesse sentido. Talvez ele esteja um pouco mais nervoso ou adotando da ironia ou abusando de algumas expressões, indo na contramão, talvez, do que os seus auxiliares e assessores tenham orientado. Talvez. Caniato, muito boa noite. Mota, Dávila, todos que nos assistem, uma ótima sexta-feira para todos. Ele pode adotar o tom que ele quiser, Caniato, seja ironia, seja nervoso, fingir calma, pouco importa. Mas isso tem a ver com uma visão estrutural de mundo, como muito bem o Dávila falou. A gente já comentou aqui, mas eu acho que é importante ressaltarmos. Quando a pessoa ela é com uma tendência mais à esquerda, isso significa que é uma consequência, um resultado de um tipo de personalidade. Eu não estou entrando em juízo de valor. A pessoa da direita tem um outro tipo de visão de mundo. Quando nós olhamos e nos aprofundamos que a pessoa que vota na esquerda tem esse tipo de personalidade, nos aprofundamos e dizemos qual é esse tipo de personalidade. Basicamente, eles não acreditam em responsabilidade individual, apenas responsabilidade coletiva, terceirizar o seu fracasso para os demais. Isso significa que todo e qualquer fator exógeno, ou seja, alheio, aquele no nosso entorno, que seria, digamos, catastrófico, negativo, ruim para o desenvolvimento daquela pessoa, justifica que ele faça a opção individual de se tornar um criminoso nesse caso. Ou seja, como se o meio, a parte externa, justificasse que determinada pessoa escolheu o crime como meio de vida. Não, é uma visão errada de mundo. E aqui não tem certo ou errado. Ou melhor, aqui não tem subjetivo. Aqui tem certo e tem errado. O cara que escolheu o crime, ele está errado. Ponto final. É uma visão distorcida você achar que o criminoso é uma vítima da sociedade. Nós, que somos obrigados a financiar essa máquina, somos reféns desse bando de criminoso que voluntariamente optaram pelo crime como escolha de vida. E aí muda todo o cenário. É a responsabilidade individual que precisa prevalecer e esses criminosos serem responsabilizados pelas suas ações, que o crime é uma escolha. Ponto final. Se não fosse, Caniato, o Brasil, que é um país estruturalmente pobre, nós teríamos a grande maioria dos brasileiros praticando crimes, o que não é uma verdade. Não é a maioria dos 213 milhões de habitantes que comete crime. Portanto, isso mostra que, mesmo sendo pobres, aquela minoria que optou pelo crime é uma escolha individual. E essa é a visão de mundo distorcida da esquerda. Então, ele pode vir com um sorrisinho, pode vir com ironia, pode vir com braveza, ou pode vir como ele quiser. Essa é a visão da esquerda, defender bandidos, até que bate na porta deles. Aí alguns mudam de visão.